José, o filho favorito de Jacó, também conhecido como Israel, era um jovem de grande destaque. Jacó tinha 12 filhos, mas José era o mais querido. Jacó presenteou José com uma túnica colorida, um símbolo de seu amor e favoritismo. Isso, no entanto, despertou o ciúme de seus irmãos. Além disso, José tinha sonhos proféticos, nos quais ele via seus irmãos e até seus pais se curvando diante dele. Esses sonhos intensificaram a inveja de seus irmãos. Um dia, José foi ao campo para encontrar seus irmãos. Eles, consumidos pelo ciúme, conspiraram contra ele. Arrancaram sua túnica colorida e o jogaram em um poço vazio. Inicialmente, planejavam matá-lo, mas mudaram de ideia e decidiram vendê-lo como escravo a uma caravana de mercadores que ia para o Egito. Para enganar seu pai, os irmãos mancharam a túnica de José com sangue de animal e disseram a Jacó que uma fera selvagem o havia devorado. Jacó ficou arrasado, acreditando que havia perdido seu filho amado para sempre. No Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial do faraó e capitão da guarda. Apesar de ser escravo, José prosperou porque Deus estava com ele. Potifar notou que José era um homem abençoado e o promoveu a administrador de sua casa. Tudo estava indo bem até que a esposa de Potifar tentou seduzir José. Quando ele recusou, ela o acusou falsamente de tentar atacá-la. Potifar, enfurecido, mandou José para a prisão. Na prisão, José continuou a ser abençoado por Deus. O carcereiro-chefe notou que José era um homem confiável e o colocou responsável pelos outros prisioneiros. Foi na prisão que José conheceu 2 oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro, que haviam sido presos. Ambos tiveram sonhos perturbadores e José, com a ajuda de Deus, interpretou seus sonhos. O sonho do copeiro significava que ele seria restaurado ao seu cargo, enquanto o sonho do padeiro indicava que ele seria executado. Tudo aconteceu exatamente como José havia interpretado. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos que ninguém conseguia interpretar. O copeiro, lembrando-se de José, mencionou suas habilidades ao faraó. José foi chamado da prisão para interpretar os sonhos do faraó. Ele explicou que os sonhos previam 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome severa. José aconselhou o faraó a estocar alimentos durante os anos de abundância para sobreviver aos anos de fome. Impressionado pela sabedoria de José, o faraó o nomeou governador do Egito, segundo em comando apenas ao próprio faraó. José foi encarregado de supervisionar a coleta e o armazenamento de alimentos. Durante os anos de abundância, José acumulou grandes quantidades de grãos. Quando a fome chegou, o Egito estava preparado, e pessoas de terras distantes vinham comprar alimentos. A fome atingiu também a terra de Canaã, onde vivia a família de José. Jacó enviou seus filhos ao Egito para comprar grãos. Quando chegaram, os irmãos de José não o reconheceram, mas José os reconheceu. Após algumas idas e vindas, incluindo um teste para ver se seus irmãos haviam mudado, José finalmente revelou sua identidade a eles. Ele os perdoou e explicou que Deus havia transformado o mal que eles lhe fizeram em bem, para salvar muitas vidas. José convidou seu pai Jacó e toda a família para viver no Egito, onde receberam as melhores terras para pastorear seus rebanhos. Jacó, emocionado ao saber que seu filho amado estava vivo, foi ao Egito e se reuniu com José. A família de José prosperou no Egito, e a promessa de Deus a Abraão continuou a se cumprir através das gerações. Ao se tornar governador, José casou-se com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Eles tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim. José nomeou seu primeiro filho Manassés, que significa que Deus o fez esquecer todo o seu sofrimento e toda a casa do seu pai, e o segundo filho Efraim, que significa que Deus o fez prosperar na terra da minha aflição. Esses nomes refletiam a jornada de José e sua gratidão a Deus por transformar sua dor em bênção. José também implementou um sistema de armazenamento eficiente que não apenas salvou o Egito, mas também fez do país um centro de ajuda para outras nações. Sua habilidade administrativa e visão estratégica garantiram que a fome não devastasse o povo. Durante os anos de escassez, José distribuiu os grãos armazenados, vendendo aos egípcios e estrangeiros. Isso não apenas fortaleceu a economia do Egito, mas também consolidou a posição de José como um líder sábio e compassivo. A história de José é uma poderosa lição sobre perseverança, fé e perdão.
Mesmo nas situações mais difíceis, devemos manter a fé e confiar no plano de Deus. A vida de José é um testemunho do poder da fé e da providência divina. No próximo episódio, acompanhe a jornada de Moisés, o libertador do povo de Israel. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a notificação.